Fala galera, boas-vindas ao Dados Críticos, eu sou o Theory e hoje nós vamos falar sobre o taco aqui, continuando nossos vídeos sobre o Ozzy. E o que é esse taco aí que muita gente fica com medo e não entende muito bem como ele funciona, acha que é melhor usar a classe de armadura ascendente. Eu vou mostrar para vocês que muitas vezes o fato de o pessoal ter esse medo em relação ao taco é na verdade uma incompreensão de como ele funciona. Ele não é difícil, pode ficar tranquilo. Que é basicamente fazer uma continha de mais e de menos ali, é super simples e você vai ver que vai ser muito fácil usar isso dentro dos seus jogos. Para você que está perdido nem sabe o que é o taco, né? O taco, ele é uma sigla, né, que resume To Hit Armor Class 0, né? E essa sigla em si, ela significa para acertar a classe de armadura 0. Ou no português, né, uma tentativa de acertar a classe 0, a categoria 0. Por que isso, galera? Porque antigamente a gente não tinha a classe de armadura como a gente tem hoje. Ou seja, quanto maior, melhor. Antigamente, né, e o Ozzy, ele bebe dessa fonte dos D&Ds antigos, a classe de armadura ela era medida de forma inversa. Quanto maior era seu número, pior era a sua classe de armadura, mais desprotegido você estava. E tem uma lógica por trás disso. Porque lá no começo, né, o D&D, os RPGs de mesa, eles vieram recebendo muitas referências dos jogos de guerra ali. Tanto de jogos de guerra navais, quanto de jogos de guerra ali terrestres. E nesses jogos de guerra, geralmente você tem uma categoria, uma classe da armadura daquele navio, daquele tanque de guerra. E o que você acha que é melhor? Uma classe de armadura de primeira categoria ou de segunda categoria? É lógico que o que é melhor é de primeira categoria, né? Então é essa lógica que eles continuaram a usar dentro do RPG. Então quando você tinha uma classe de armadura de primeira categoria, era a melhor possível. Se você tivesse uma de segunda, beleza, era boa ainda, mas não era melhor do que a de primeira categoria. E por aí vai. E esse número, ele foi subindo, ele vai subindo. Quanto mais desprotegidos, pior é a sua categoria ali de armadura. Isso, inclusive, continua a funcionar de forma inversa. Se você tiver uma categoria de armadura, uma classe de armadura 0, ela é melhor do que a 1. Se você tiver uma categoria de armadura -1, ela é menor do que a 0. -2 é melhor ainda. E por aí vai. Essa lógica ela é infinita. E aí, como é que faz para acertar? Basicamente, galera, o que você vai precisar se preocupar, caso você seja iniciante aí, é olhar na tabela do taco. Toda classe, eu vou até trazer a gente aqui para nosso livro aqui, toda classe ela vai ter, deixa eu até abrir aqui uma classe para vocês verem, clérigo aqui, uma lista de taco. Vocês estão vendo aqui que no nível 1 o taco do clérigo é 19. O que significa isso, galera? Ó, vocês estão vendo que tem um número aqui e tem outro número aqui dentro dos colchetes aqui. O taco em si, ele é só esse número que vem antes. O que vem depois é caso você queira utilizar a classe de armadura ascendente. Então isso aqui seria o bônus que você tem, o mais 0, né? À medida que você vai upando aqui, o seu bônus de ataque vai ser mais 1, mais 2, mais 2, mais 5, mais 7, por aí vai. E aqui o taco equivalente, veja que ele vai diminuindo. Então se você for usar o taco, você vai se preocupar só com esse número aqui que está anterior. E aí como é que funciona? Isso aqui está indicando que para acertar a classe de armadura 0, daí vem o nome, né, a tentativa de acertar a categoria 0, você vai precisar tirar um 19. E se eu rolar o dado aqui, um D20, e tirar um 18? Aí eu acerto a classe de armadura 1. E se eu tirar um 17? Aí eu acerto a 2. E por aí vai. Então, basicamente, uma conta que eu faço aqui, muito fácil, na hora de usar o taco, é pensar que o seu número-alvo que você tem que acertar, na verdade, é o taco. Geralmente, quando a gente joga RPGs como D&D Quinta Edição, Tormenta e outros que usam classe de armadura ascendente, o que a gente pensa é o seguinte: eu tenho que acertar maior do que a classe de armadura do inimigo. Ah, se ela é 15, eu tenho que tirar 15 ou mais. Aqui, a nossa lógica vai ser diferente. A gente vai pensar assim: eu tenho que acertar meu taco. Se o meu taco é 19, eu vou rolar um dado aqui, por exemplo, tirei 14. De 14 para 19, qual que é a diferença? São 5, né? Porque 19 menos 14 dá 5 de diferença entre os dois. Então, eu acerto classes de armadura 5 ou pior. Ou seja, 5, 6, 7, 8 e todas as maiores. Se o inimigo tiver uma classe de armadura 4, esse 14 meu já não acerta. Mas eu não gosto de fazer conta não, como é que fica isso? Basicamente o que você vai ter que fazer é olhar na sua tabela. Se você tem a ficha impressa aí, geralmente embaixo vai ter uma matriz do taco ali que você vai preencher todos esses números. E se você joga usando um Roll20 ou VTT como Foundry, eles geralmente fazem esse cálculo automático para você. Então você não vai precisar ficar se preocupando em conta. Basicamente você segue a matriz. Então onde que está essa matriz? Você pode achar ela lá na página 135 do livro aqui. Esse aqui é o Rules Tome, né, o tomo de regras. E aqui você vai ver que, dependendo do taco da pessoa, você tem toda a matriz aqui. Vejam só. Então no nível 1, por exemplo, alguém tem um taco 19 e ele precisa de 19 para acertar a classe de armadura 0. 18 para acertar 1, 17 para acertar 2, 16 e por aí vai, galera. Vocês vão ver aqui que esse número ele vai ao infinito, né?
Ah, eu tenho um taco 14. Então, taco 14, para acertar o 0, eu preciso rolar um 14. É mais fácil, né? Então, vocês conseguem ver aqui que basta olhar nessa tabela aqui da página 135 para preencher a sua matriz de ataque. E é uma conta super simples. Pega o seu número do taco, vê a diferença dele pro número que você rolou e avisa pro mestre. Olha, mestre, imagina que a diferença deu 2. Eu acerto classe de armadura 2. Ou seja, o mestre já vai entender, o juiz já vai entender que se a defesa do personagem, do monstro que você está atacando, for 2 ou pior, você já acerta. E isso ajuda muito, né, você também a ir entendendo a dificuldade daquele monstro, porque você sempre vai estar falando, olha, eu acerto a classe de armadura 5. Aí o mestre fala assim, ah, você errou. Você já sabe que a classe de armadura dele é menor do que 5, é melhor, né? Então você vai tendo uma noção muito melhor de como combater com essas criaturas ali e como lidar com elas, né? Lógico, galera, se você está muito em dúvida, eu recomendo que você use a classe de armadura ascendente, né? O Oz ele é feito pensando em você também, por isso que tem todos esses números aí da classe de armadura ascendente. Basta você, em vez de consultar esse número que eu acabei de falar, você consulta a classe de armadura ascendente que vai estar do lado, né? Vou até mostrar para vocês aqui o exemplo de um monstro aqui, ó. A gente vai ter aqui um urso preto. E esse urso preto, você vai ver aqui que ele vai ter 2 ACs. Ele vai ter o AC do taco que vem antes e o AC ascendente que vem depois. Então, se você estiver usando a regra de taco, você tem que usar esse número aqui. Se você estiver usando a regra de armadura ascendente, você tem que tirar o 13 ou mais no seu ataque, tá? Então, é um ou outro. Nunca você vai usar esses dois juntos. E é muito legal que o Ozzy ele se preocupou em adaptar esse jogo para quem quisesse jogar os jogos antigos sem se preocupar muito com essas regrinhas aqui, pudesse ter facilidade. Mas eu recomendo que você teste, né? Até porque muitas vezes nas aventuras antigas você não vai ter essa adaptação que o Ozzy fez. Se for uma aventura oficial do Ozzy, sim. Mas as aventuras lá de antigamente, dos anos 80, não vão ter essa adaptação. Então você teria que fazer manualmente. Então se você já se acostumar com o taco, talvez fique mais fácil para você usar o jogo. E ele também vai trazer algumas pequenas mudanças na possibilidade, na chance de acertar. Estatisticamente falando, elas mudam se você usa classe de armadura ascendente ou se você usa taco. Mas como eu disse, preenchendo na matriz ou usando um VTT fica super fácil de você utilizar. E como vocês viram, não é esse bicho de 7 cabeças. Outra coisa que não é um bicho de 7 cabeças é você se inscrever aqui no canal. Basta clicar, é de graça. Deixar seu comentário, deixar seu gostei, porque ajuda muito o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas. E me ajuda também a incentivar a continuar produzindo conteúdos como esse, que pode te ajudar. Se você gostou, passa aí para um colega. E eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você assistir, se você quiser. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos para uma nova aventura.